Obrigado, Vero. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Genaro, eu colaboro na Secretaria Executiva de Disciplina México. Bom, e eu vou ficar agora acompanhando vocês, facilitando a moderação do segundo tema que nós temos preparado para esse webinário, que é relativo à criação de uma comissão generacional de conhecimento, as recomendações emitidas no Fórum CIPINA anteriores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por continuar conosco. Vamos tratar de fazer esse espaço ameno, tranquilo, muito ágil, para que nós possamos concluir esse processo de webinários, que justamente com esse espaço nós fechamos as participações dentro desses webinários preparatórios e já deixaríamos todo o espaço para chegar à sessão presencial em Nuevo León, para seguir discutindo e analisando esses temas e poder chegar a uma declaração conjunta entre as instâncias que convocam esse fórum. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as instâncias convocantes, principalmente às crianças e adolescentes que participaram, porque, obviamente, a sua participação é muito necessária em todo esse processo e nós agradecemos muito todo o trabalho inteligente, proativo e de muito mérito que vocês fizeram e que nos colocaram como exemplo para poder colaborar de uma melhor maneira nesses webinários e em cada um dos temas que nós estamos analisando. Gostaria de reconhecer a todas as instâncias locais, os que também não estão presentes, mas os que participaram nos webinários anteriores, porque agora há uma representação de crianças e adolescentes, mas nos anteriores também trabalharam outros chicos que também merecem reconhecimento. Então, muito obrigado a todos vocês. Um tema que nos preocupa hoje é um tema que sugeriram os 3 países que fomos sede dos fóruns CIPINA. Eu me refiro a México, Uruguai e a Paraguai em estrito, em ordem cronológica, de como foram desenvolvendo os fóruns CIPINA, onde se viram também grandes aportes que consideraram dentro da região para fortalecer esses mecanismos de proteção que pouco a pouco foram crescendo na região latino-americana. Nos 3 países decidimos que era muito importante confirmar uma comissão intergeneracional que desse seguimento às recomendações que se emitiram nos fóruns de Pina, com o fim de assegurar que ditas recomendações possam ir avançando para garantir todos os direitos da infância e adolescência da região. Para isso, nós convidamos a todas as pessoas a imaginar que esse espaço é como uma folha em branco, onde cada um de nós vai aportar algo para construir essa comissão. E avançamos muito nesse webinário 2, mas nos falta muito mais. No webinário 2, por exemplo, nós escutamos a Carrie e a Diana, que também estão aqui conosco, dizer que a importância das autoridades acompanhando crianças e adolescentes que se integram de todas as comissões. Diana, que é outra das chicas que nos acompanhou, que assegurou na Bianar 2 que era importante que tivesse 6 crianças e adolescentes integrando essa comissão e com um estrito respeito ao princípio de paridade de gênero, que foram 3 homens e 3 mulheres. Isso é muito importante. E assim, coisas pelo estilo, surgiram muitas opiniões sobre cada uma das coisas que essa comissão deve levar. Existem algumas coisas que devem ser pensadas conjuntamente e nós preparamos um par de perguntas disparadoras que podem ajudar a construir coletivamente sobre outros aspectos igualmente importantes para a integração dessa comissão. Eu refiro às funções da comissão e ao funcionamento dessa comissão. Assim que, igual que a sessão prévia sobre criação positiva, nós temos um grupo bastante nutrido de adolescentes que estão prontos para participar. Assim que, antes de começar, eu queria pedir a todos vocês que levantem, por favor, a mão, para que eu saiba que se vocês estão conectados e para ir dando a voz
na ordem em que vocês vão levantando a mão. E eu queria insistir, como fizemos nos webinários anteriores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que participem, para poder estar à altura do que os adolescentes nos acompanham já foram respondendo, de todo o trabalho que eles realizaram para a preparação desses webinários e respondendo especificamente as perguntas disparadoras que nós preparamos para essa última sessão. Eu lembro a todos vocês que vão participar que vocês têm aproximadamente entre 1 minuto e meio e 3 minutos. Então, isso vamos manejando também conforme isso vai avançando. E com o propósito de também não fazer essa sessão mais longa do tempo destinado. E reitero também que as intervenções, principalmente dos adultos, sejam propositivas, reflexivas e evitando cair em esquemas tradicionais de participação. E, bom, tendo dito isso, eu vou ler as perguntas disparadoras que foram preparadas, e a primeira delas é: qual vocês creem que deveriam ser as funções que devam ter as pessoas que integram essa comissão? E como vocês creem que deve ser o funcionamento da comissão? Assim que eu vejo muitas mãos levantadas. E o primeiro que me aparece é o Eric. Então, Eric, nós escutamos você, 1 minuto e meio a 3 minutos. Pode falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Eric. Eu sou do movimento de crianças e adolescentes do Equador. Também sou parte do Red Nias. Para mim é um gosto estar aqui, poder alçar a minha voz pelas crianças e adolescentes que não podem. Eu penso que todos queremos um mundo mais justo e bom para crescer. Por isso que eu convido a todos a defender a todas as crianças e adolescentes, a defender os nossos direitos como o que somos. Eu penso que a comissão de seguimento para as recomendações do Fórum CEPINA é vital para garantir a continuidade e efetividade das políticas a favor da infância e da adolescência. Seu funcionamento deve ser transparente, deve ser inclusivo e também colaborativo. Também deve reunir as pessoas experientes, representantes da sociedade civil e jovens para atualizar as recomendações do Fórum CEPINA. Ademais, eu acho que deve fomentar a participação ativa de diferentes gerações. Na tomada de decisões é muito importante. Isso assegurando a sustentabilidade das políticas e a sua adaptação às necessidades. A comissão também deve estabelecer mecanismos de segmentos e avaliação para medir o impacto das recomendações e garantir sua implementação a longo prazo. Bom, em conclusão, o funcionamento dessa comissão deve ser uma plataforma dinâmica e também comprometida que assegure um futuro melhor para as gerações que vão vir. Obrigado por me escutar. Obrigado, Eric, pelo que você trouxe. E vão surgir novas posturas, novos comentários. Isso que você agrega sobre esses mecanismos de segmento, me parece que vai ser muito importante que consideremos, ao fim de contas, para a comissão, porque isso quer dizer, isso nos vai ajudar para que justamente possamos seguir avançando. O que eu queria comentar com vocês que a proposta desses fóruns CEPINA, nós ainda estamos na 4ª edição, mas é um esforço que a nível regional vai seguindo nos próximos anos. Então, que inclua mecanismos de segmento vai ser muito importante para os próximos anos, para que possamos analisar as propostas que surgiram nesses fóruns. Bom, muito obrigado, Eric. Agora eu vou dar a palavra a Carrie, de Peru. Buenas tardes a todos. Eu sou Carrie, sou de Peru, tenho 15. Boa tarde, eu sou Carrie, sou do Peru, tenho 15. Sou da Red Nias. De verdade, para mim, ser porta-voz novamente para lo de la comisión, para el tema de la comisión intergeneracional, es importante porque, como ya lo é dije, muito genera una importante cultura porque, de como eu já cogestión y disse, colaboración gera entre uma niños, niñas y cultura adolescentes. de cogestão e Antes colaboração era entre un tabú crianças e para muchas adolescentes, personas hablar de donde que antes era um niños y tabu para adolescentes, muitas adultos pessoas puedan llegar a un falar de acuerdo. crianças e O sea, no adolescentes. era
para que crianças, adolescentes e adultos possam chegar num acordo. Então, para mim, é muito importante porque gera uma nova cultura, gera uma nova geração, facilidades pelo que nós estamos lutando. Es algo de los que mis motivos para ser vocera. É um dos meus motivos Otra para cosa ser más era porta-voz. que en el Outra tema ya coisa del tema de mais é que funcionamiento, nesse tema, no tema do tengo propuestas funcionamento, planteadas así, así que voy eu a tenho comentarlas un poco. propostas aqui, Sería, la então eu vou primera comentar um sería que la pouquinho. Comisión A primeira Internacional seria que a Comissão pueda dar a conocer Intergeracional los acuerdos y todo lo possa que dar disciplinan conhecimento aos a cada acordos e a país tudo que para que disciplina no a solo cada ellos país, puedan tener certeza de para que que se não cumplen los só acuerdos, eles sino que possam la ter sociedad certeza civil de y cada que desses participante en acordos sí de nuestra sociedad da que pueda sociedade civil entender, e cada que se participante pueda dar a entender, dar a conocer y que possa puedan exigir entender los acuerdos que sus e propios países conhecer e possam han exigir tomado. os acordos com Otra de seu las próprio decisiones país. sería también que ellos brinden un Outras das balance decisões de los seria que países que eles han brindem estado um balance cumpliendo dos con los acuerdos países y los países que no que han estado cumpliendo con cumpriram los com os acuerdos. acordos También e podrían dos ellos países que não tener cumpriram de com os pedir las acordos. explicaciones a los países que no han Também podido de ter cumplir los acuerdos explicações aos por las razones países y que ver de não una manera de cumpriram os cómo acordos, poder ayudarlos, ¿no?, quais a foram as sobrellevar y razões, también puedan e de cumplir con alguma los acuerdos que maneira se están haciendo en nuestros ajudá-los a foros cumprir CIPINA. com esses acordos También otro que se sería fazem tener nesses una fóruns constante CEPINA comunicación e con ter los uma sistemas constante grandes de protección, los comunicação sistemas com internacionales de sistemas protección, grandes de porque si en algún com momento sistemas de tenemos proteção, la porque em algum oportunidad de momento, ver que se em algún algum momento nós país temos tiene a dificultades para oportunidade cumplir con unos acuerdos de y que algum podamos país nosotros tem dificuldade de ayudarlos de una cumprir com esses manera, acordos, comunicarnos con que los nós sistemas de possamos protección que ajudar involucra también los derechos de los de uma niños, niñas y maneira de adolescentes, comunicação también que podamos envolve ayudarlos os y direitos tener de crianças e un mejor adolescentes, cumplimiento de los que acuerdos que ya possamos se han ajudar comprometido. para que tenham um También melhor sería que nosotros, los niños, cumprimento dos niñas y adolescentes acordos, que pertenecemos a e redes, também nós, organizaciones y crianças e espacios de adolescentes, participación que civil, participamos podamos dessas redes de dar e participação, informar possamos sobre los dar e acuerdos, sobre la informar CIPINA, nuestras sobre os organizaciones, para acordos, que ellos sobre os también puedan CEPINAs nas ampliar la nossas organizações, información para que a elas toda possam nuestra ampliar red, as a toda nuestra informações organización, a y toda a nossa así rede, el a CIPINA toda se a nossa conozca más, se pueda organização, conocer y se e puedan para que o pedir los CEPINA se cumplimientos de conheça los acuerdos de mais una manera más e que factible. se possa pedir o También cumprimento desses podríamos acordos de maneira mais tener una constante, factível como diría, una e, constante comunicación con los e ter sistemas de uma protección comunicação com y os luchar sistemas de también para proteção que ya no sea e un lutar tabú também para el tema de que hablar já não seja um con tabu los o adultos, que los tema niños de puedan tener una falar com os colaboración, una adultos, que cogestión. as Hablando crianças más de possam cómo ter uma sería el colaboração nessa funcionamiento y cogestão. las funciones en sí, sería que Ademais de falar sobre como con la seja o comisión o el funcionamento, CISC, en todo seria que a caso, está comissão conformada en sí por cuatro esteja factores en sí, cuatro conformada actores de por sociedad, en todo quatro caso sería atores, sociedad civil, que seria a los sociedade niños, niñas y civil, adolescentes, el as Estado crianças e y adolescentes, o los Estado sistemas de protección internacionales, e os ¿no? sistemas de Entonces, de esos proteção cuatro puede partir internacionais. cada país Então, y desses que quatro puedan pode ellos partir cada tener un país, equipo por e para país que en eles sí, possam ter para uma que sean parte de equipe la comisión, para em que ellos cada um dos puedan países, para adecuar que sejam un parte da plan de comissão, seguimiento para que hacia los possam se acuerdos de la adequar a um comisión plano de por país y seguimento también com os acordos internacionalmente. com as Porque si bien comissões es cierto, e a como nível como internacional. CIS podemos crear un plan de Porque seguimiento assim nós para podemos que se criar um cumplan plano los de acuerdos. Cada segmento país tiene para que diferentes se cumpram os realidades, acordos, entonces mas cada poder país tem ellos, diferentes ese realidades. grupo por país, crear un nuevo, Então, adecuar el plan de seguimiento então que que se se hagan las possa CIS a su adequar um país y plano de puedan ellos tener segmentos también un control y e funcionamiento de possam todo eso. também ter um Muy controle de aparte, funcionamento internamente tendría que haber muito à coordinaciones, parte tendría que internamente. reconocerse a los integrantes, Teria que ter a los niños, niñas y coordenações adolescentes que son integrantes de la comisión en cada país para que se puedan dar a conocer y que puedan el Estado para que eles realmente possam dar tener a esa conhecer certeza de que ellos están ahí, e que para que tenham también certeza de están que eles siendo parte y estejam que su aí voz sea escuchada e y que para se que den sejam explicaciones, se les pueda parte, dar, para que sua porque voz si a esteja veces el também Estado no quiere escutada, dar explicaciones, nosotros porque los às niños, vezes o niñas y Estado adolescentes não quer dar podemos pedir esas explicações, explicaciones, la sociedad mas nós podemos puede pedir pedir esas essas explicações, explicações los sistemas de protección pueden pedir esas explicaciones nesses y se sistemas de les tiene que ser proteção, dada, que entonces possamos tienen ver que as ser reconocidos explicações, por eso. Es más que temos que ser todo un poquito reconhecidos por isso. de mi participación, É um agradezco pouquinho que do me que eu hayan podido gostaria de escuchar trazer. y quiero Obrigado que estas por ter me escutado, opiniones que puedan, que no solo vienen de mí, sino que que essas vienen también de opiniões otros chicos que también han estado que participando, vêm de outras puedan ser crianças que também tomadas en cuenta y participaram puedan ser las possam acciones ser para, tomadas em puedan conta. ser decisiones de acciones que podamos realizar para que realmente se pueda lograr algo, que nuestras voces se escuchen y que sean, no solo sean escuchadas, sino que sean parte de las acciones y que sean parte del cambio. Gracias. Sejam parte da mudança. Obrigado. No, muchas gracias a ti, Carrie, de verdad. Estoy sorprendido por el nivel Obrigado, Carrie. de Estou imaginación que surpreendido pelo tienes nível para la de conformación de esta imaginação que comisión. você De tem verdad nos has dado para a muchas conformação dessa muy buenas comissão. ideas. Solamente quiero Você nos deu comentarte boas dos ideias. cositas. Eu Una de gostaria apenas ellas de es comentar duas que coisinhas. justamente el hecho Uma de que delas é estén que ustedes justamente participando o es fato de que vocês porque para nosotras y participam para nosotros é ustedes son porque tomadores para de
vocês são tomadores de decisões. Então, por isso que vocês estão aqui, justamente que possamos fazer esse câmbio de paradigma nos últimos anos e abrir esse espaço para que vocês possam
colaborar. A segunda, que você falou sobre efetivamente regionalizar e que cada país adapte a sua realidade, ao seu contexto, nos processos de comissão, mas também um pouco recuperar o que dizia disciplina de Novo Leão, os mecanismos que devem haver para que vocês, entre pares com seus companheiros, possam informar sobre as decisões que vocês estão tomando. Porque igual todas as pessoas que vão estar aqui conformando essa comissão, mas vocês representam como 190 milhões de crianças que vivem na América Latina, então é uma grande responsabilidade. Nós estaremos atendendo a todas as suas sugestões e suas recomendações. Então, muito obrigado. Bom, agora vamos escutar a Melissa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa, tengo Boa 16 tarde, meu nome é soy de Melissa, Perú. eu tenho Es un honor, la 16, verdad, volver a sou participar. do Peru e é uma honra Lo que se voltar a refiere en la participar. comisión, nuevamente esta es mi segunda vez. O que se refere à comissão, é a bueno, segunda vez. Quisiera empezar con las funciones de las personas Eu integrantes gostaria de de la começar comisión. com as funções Bueno, yo dos considero integrantes da que comissão. estas personas Eu integrantes de la considero comisión tendrían como que essas función pessoas principal integrantes da comissão trascender teriam las como palabras função en principal, acciones y generar un cambio em outras tangible en la palavras, vida de niños, niñas y ações e adolescentes gerar uma en sus mudança regiones. tangível em crianças e adolescentes nas suas Quisiera regiões. específicamente que se haga este tipo de Especificamente, comunicación con otras que se faça organizaciones esse de tipo de espacios comunicação com de outras participación civil para organizações que se puedan escuchar sus desses espaços de opiniones participação civil y para que eles possam ser, as voces opiniões de possam ser acuerdo a este tema. escutadas. Bueno, yo considero que hay 3 puntos clave en relación Eu a las considero que funciones de tem las 3 personas pontos integrantes de la chave comisión y que es importante das resaltar. pessoas integrantes da La comissão, e é primera, que importante los ressaltar. integrantes A deberían primeira é elaborar que os normativas integrantes transformadoras deveriam elaborar tangibles normativas en la vida de los transformadoras niños, niñas y tangíveis adolescentes. na vida das crianças e Segundo, que adolescentes. estos O integrantes segundo, inspiren y que esses personalicen integrantes el inspirem cambio e junto a otras personalizem autoridades en la misma comisión. a Y mudança tercero, que junto a outras garanticen inclusión y autoridades. escucha activa E para terceiro, todos que los niños, garantam niñas y inclusões adolescentes, no solo de la comisión, para sino todas as crianças e en adolescentes, sus não só da propios países comissão, representativos. mas nos seus Entonces, próprios países en definitiva, estas representativos. tres funciones Então, em importantes a definitivo, reforzar, essas 3 funções considero seriam que muito un documento, mais siento que en esta comisión, que um como ya documento habían nessa mencionado mis comissão, compañeros anteriores, se tendría que como hacer meus companheiros seguimiento de aquellos mencionaram, países que teria que ser um cumplen con esas segmento dos países recomendaciones y que aquellos que no, sigam que puedan proveer cumprindo com as justificaciones recomendações y que se busque convertir estas palabras, e estas que se busque recomendaciones converter essas en palavras, essas acciones como políticas recomendações públicas en em los ações países como políticas participantes. públicas Considero también nos que países se debería de participantes. Eu mantener considero também que se deveriam contacto con manter estados y organizaciones de la sociedad contato civil, com estados no e solo para organizações, intercambiar información, não só para sino que sería trocar una oportunidad para informações, inspirar y convencer mas uma a los oportunidade niños, para niñas y inspirar e adolescentes convencer as también que crianças e pueden formar parte de adolescentes la misma. que podem também fazer parte Bueno, da también mesma. ahora ya sabiendo las funciones propuestas que tendrían los miembros, es importante que Agora, para sobre que as estas se propostas puedan dos cumplir, tiene membros, que haber seria una clara importante para que essas formación de la possam CID, se cumprir, con miembros teria que ter uma se alineen con formação las da prioridades de CIS. los niños y adolescentes. Bueno, también dicho la Bom, función de los integrantes, la función de la também, havendo comisión dita a função dos sería integrantes, a en função da 3 puntos comissão clave. seria Primero, também, brindar em estrategias 3 concretas y pontos-chave, efectivas. dar estratégias Segundo, concretas difusión e efetivas, inspiradora de recomendaciones. a Y difusão tercero, identificar inspiradora de dificultades recomendações operacionales previas e al seguimiento de identificar las dificuldades recomendaciones. operacionais Bueno, primero, prévias ao brindar segmento das estrategias concretas y recomendações. efectivas que se cumplirían. Primeiro é Y dar las estratégias reuniones podrían ser através das realizadas anualmente para reuniões, crear estrategias concretas con poderiam ser planes de 2 vezes acción ao ano y que para se criar cerciore que estos sí estratégias com planos continuados y reportes cómo las para que eles sejam pruebas iniciativas han continuados podido o no realizar un impacto tangible en las comunidades. Y eso solo lo e se essas podríamos saber estratégias si se se realizaram um realizan con impacto niños y niñas y tangível na adolescentes comunidade ou não. Segundo, la E difusión de obter a estas opinião de recomendaciones crianças sería e adolescentes en la participantes. A segunda comisión seria a sería considerar difusão que esta sea una na herramienta comissão, seria que no inspire sentido la de toma que de seja uma decisiones y ferramenta movilice que las inspire a autoridades tomada para de que decisões en e verdad se pueda mobilize as realizar este tipo de autoridades actividades para que y se se possa creen realizar ambientes esse donde tipo se de defienda los derechos atividade de los e niños, se niñas y crie um adolescentes ambiente onde se priorizando a defenda o aquellos en direito da situaciones criança e adolescente, vulnerables. priorizando La tercera os que función vivem em de la situações comisión sería vulneráveis. identificar las dificultades E a terceira operacionales seria con identificar determinación y generar recomendaciones operacionais concretas. Es decir, e gerar el ações presupuesto disponible que se concretas, espera orçamentos con disponíveis las que se dificultades esperam operacionales, se com espera que no tenga una dificuldades limitación en operacionais, las se espera iniciativas que propuestas não en la tenha uma CIS limitação para garantizar los derechos fundamentales de los para niños, garantir niñas os y adolescentes. direitos fundamentais das Y crianças e ya, bueno, ya para adolescentes. terminar,
E para terminar, eu acho que o funcionamento da comissão se baseia na eficácia e na colaboração no próprio segmento dessa recomendação que se dê oportunidade para a formação dessa CIS, que tenha como função externa mostrar que são direitos e uma prioridade. Então, se nós temos essas funções propostas, para que os direitos das crianças e adolescentes sejam inquestionáveis na nossa comunidade. Obrigada. Eu gostei desse conceito de difusão. Bom, obrigada, Melissa. Eu tenho muitas mãos levantadas. Se lhes parece bem, para ir equilibrando também um pouquinho a participação com as pessoas adultas. E para que vão dando um feedback, eu peço aos adultos que queiram participar, que vão pensando nas suas respostas, ou vão construindo alguma resposta, ou alguma intervenção. Eu vou dar a palavra a 2 mais, e aí, se querem, passamos com adultos, para que possamos escutar. Então, eu vou dar a palavra a Alejandra. Escutamos. E obrigado pela participação. Olá, me escutam? Olá, vocês me escutam? Ok. Olá, eu sou a Maria Alejandra, eu tenho 17 anos, eu sou imigrante e eu represento o Brasil na Rede Surca. E eu vou falar sobre a importância da mobilidade humana, de qual falamos desde o segundo Fórum CIPINA. Se deve falar sobre o segundo Fórum CIPINA, as necessidades, as vulnerabilidades do tema de migração. Por isso, a importância de retornarmos às propostas daquele fórum e de implementar as ações para a migração. Nestes anos, após o segundo fórum, temos alcançado muitos avanços e retrocessos, e também quando falamos sobre a mobilidade humana, neste momento, a mobilidade humana é um dos temas mais abrangentes, porque as crianças e adolescentes e as famílias estão emigrando do seu país de origem e que se diz respeito nos problemas do seu país de origem para a economia, problemas sociais, políticos, entre outros. Ao recorrer do tempo, o Brasil e a mobilidade humana têm aumentado e transformado em um alvo mais vulnerável ao se tratar. Os direitos de crianças e adolescentes. Aqui trouxemos os pontos essenciais das normativas que garantem os direitos para proteger os migrantes contra a discriminação. A Lei 13.445 de 2017, que substitui o Estatuto do Estrangeiro vindo do regime militar. Mas por que essa mudança? Qual é a diferença da nova lei do Estatuto para a nova lei? É que do tempo do regime militar, quando foi criado esse estatuto, os direitos humanos de imigrantes não eram respeitados, já não estavam considerando o tratamento igualitário. Quando o estatuto foi derrubado e a lei foi aprovada, fez uma grande mudança aos avanços dos direitos com a saúde, ações sociais, educação, moradia, trabalho e as suas normativas jurídicas. Além disso, os avanços ainda sofrem algumas alterações na mobilidade humana, como os mecanismos de acolhimento, de integração, entre outros, aceitação pelas pessoas dos países. Por exemplo, países que não são aceitos imigrantes religiosos ou LGBTQIA+, que muitas vezes não têm o direito de serem refugiados. Isso é uma forma isso se transforma em um grande problema. Eu queria falar agora, também para concluir, sobre as crianças e adolescentes migrantes nas escolas, tema muito importante. Na educação temos muitos avanços e retrocessos. Os adolescentes migrantes, da sua
partida do seu país de origem para outro depende da sua língua. Tem uma grande dificuldade para ela largar o seu lar, os seus amigos, tudo que ela criou no período onde ela estava no seu país. Mas quando ela parte para um país para o outro, ela começa tudo do zero. E a preocupação de aceitação na sociedade. Para cada criança e adolescente, quando falamos do período escolar, ela chega com muita dificuldade na escrita, na fala e na interação do socializar entre outros colegas. Muitos professores não sabem como tratar as crianças migrantes, porque o índice de dificuldade que elas têm para poder se adaptar ao sistema educativo do país, os processos chegam a ser mais demorados e o aprendizado da criança chega a ser mais lento. Outra observação que os sistemas de acolhimento aqui no Brasil também observa de outros países da região. As operações acolhidas, em primeiro olhar, vemos como se fosse uma maravilha, mas não é tanto assim. Ela é um monte de dificuldades que nem todos observam realmente. São muitas demandas que não são atendidas, abandono de crianças, exploração, assim como maus tratos, comida fria, banheiros inadequados, higiene inadequada e dormitórios inadequados, que determinam uma grande vulnerabilidade. Então, esses sistemas de acolhimento de todos os países da região que têm que ser mais supervisados, observados, porque não estamos lidando com qualquer coisa, estamos lidando com seres humanos dignos de direito justamente na chegada. E já é uma infração e crime de violação de direitos humanos. Finalmente, eu gostaria de falar sobre os programas e instituições que aqui no Brasil trabalhamos, o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, o CIPINA do Brasil. As unidades de acolhimento de programas profissionais de arte, lazer, esporte, Disque 100, Polícia Rodoviária Federal, delegacias, polícia, família, programa de transferência de renda, Ministério Público, Conselho Tutelar, unidades de saúde, associações de moradores de origem de infância, Instituto Médico Geral, ajudam a fortalecer, entre outros, ajudam a fortalecer os direitos de crianças e adolescentes que sejam garantidos. Como podemos ver, existem muitos avanços, mas precisamos fazer melhor, fazer bonito, porque estamos falando não só de imigrantes, estamos falando de famílias vulneráveis, crianças e adolescentes com seus direitos violados. E ao vermos só uma parte do sistema migratório, nos coloquemos no lugar dessas crianças e adolescentes vítimas dessa realidade de vida, para poder realizar o que não foi realizado e fazer o que não foi feito. Falar o que foi silenciado. Para a comissão que está se formando, eu estou me formando para monitorar e avaliar as declarações do fórum. Dizemos. Perdimos a Alejandra, pero bueno, nos daba una reflexión sumamente interesante. Bom, ela nos deu uma reflexão interessante. Bom, um pouco contextualizando as pessoas que também nos estão seguindo pelo Facebook e provavelmente não têm acesso à tradução que nós temos aqui na reunião, sobre a relevância e a importância de atender a situação que adolescentes migrantes enfrentam. A Alejandra é uma imigrante que está no Brasil e ela nos colocava como contexto justamente para também, desde meu ponto de vista, revisar e como vamos atender esses temas dentro da própria comissão, que mecanismos vão haver para dar seguimento a essas temáticas particulares, como a Alejandra expôs. E me parece que o tema migrante não é um tema regional, mas se soma a uma série de temas que são muito relevantes para atender e que se deveriam considerar como uma atenção prioritária para quem integra essa comissão. Assim que, lamentavelmente, nós perdemos a conexão com a Alejandra, mas, bom, a nível geral, essa reflexão que ela nos compartilhou, eu quero avançar agora, vou dar a palavra à Luana,
Obrigada pela intervenção, Luana, e depois nós passamos com um par de intervenções de pessoas adultas. Saludo para todos los presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Olá para todos os presentes. Meu nome é Luana, do Paraguai. Eu tenho 15 anos. Eu escolhi ser porta-voz de direitos tanto da minha comunidade. Os principais desafios para mim... No sé, Luana, como te sientas tú a gusto, si la quieres prender, si estás en un espacio para tenerla prendida, pues nos gustaría mucho conocerte, pero si no, puedes dar tu intervención como estés, no te preocupes, como tú prefieras. Está perfecto, ok. Por esta ocasión, no por cuestiones de conectividad. Bueno, el funcionamiento... Bom, funcionamento. Dos principais desafios seria manter o funcionamento das organizações distritais ou departamentais de crianças e adolescentes, porque elas são as principais porta-vozes para levar o segmento e criar a conscientização sobre a criação positiva. Outro dos maiores desafios seria contar com pessoas capacitadas em cada instituição educativa, como colégios, escolas, a nível nacional, pais, tutores, encarregados. Com isso, geraríamos expandir mentes a uma geração sem violência, sem golpes, sem castigos, com mais valores, mais respeitos, amor, responsabilidade e empatia. Também outro tema que nós poderíamos tratar seria o desenvolvimento das reuniões para o avanço desses desafios com as recomendações do fórum. Bom, até aqui vai a minha sugestão e obrigado pela atenção. Ya nos comentaba Melissa sobre las reuniones que puede tener la comisión. Ella sugería que podrían ser 2 reuniones en el año con la presencia de quienes. Bom, ela falou que poderia ser 2 reuniões do ano, que as entreguem. E você sugeriu a relevância que teria essas reuniões para poder avançar com os temas da comissão. Bom, eu tenho várias pessoas adultas com a mão levantada. Vamos escutar. Eu vou dar a palavra à Georgina, se você quiser participar e também refletir sobre as intervenções que nós escutamos. Olá, boa tarde. Saudação para as crianças e adolescentes que estão presentes. Felicitar vocês pelas motivações interessantes. Bom, eles expuseram claramente os papéis e funções da comissão, da discussão anterior que nós tivemos, porque prévio a esses fóruns, nós tivemos 2 sessões semanais para discussão, para unificar propostas. Eu acredito que vocês tiveram reflexões coletivas boas nesse espaço. Eu quero ressaltar, dentro do que vocês falaram, 4 ideias. Uma é a comissão de formação, o que é interessante para poder ver essa comissão de forma mais representativa e também que conte com esse plano de ação específico e com resultados concretos. E o terceiro seria mecanismos de monitoramento que possa ter. Um quarto aspecto seria a fim de poder apoiar-se mutuamente de como se vai monitorando o cumprimento dessa recomendação. Seria importante considerar, primeiro, seria animar desde já os outros estados que não estiveram presentes nesse fórum para que eles formem parte dessa comissão. Nós sabemos que existe um desafio de como os diferentes estados participam nesses segmentos concretos, precisamente porque são membros de um sistema que não garantia esse cumprimento. O segundo seria como a comissão toma em conta a transversalização do Comitê de Direito da Criança, que foi feito de diferentes países
E também as recomendações emanadas, produtos de audiências temáticas, com alguns avanços e desafios. Isso derivou um estudo e logo recomendações específicas da Comissão Interamericana para melhorar os sistemas de proteção. Então, eu acho que um terceiro elemento a ressaltar e a valorizar enormemente, como nós dizíamos anteriormente, esse fórum teve um valor agregado significativo, que foi precisamente a conformação dessa comissão de segmentos. Seria interessante também como a comissão chega a um quinto fórum, precisamente arrancando com um informe de fazer prestação de contas de resultado desse monitoramento. Isso vai nos animar a dar seguimento, a seguir aportando e, sobretudo, em cada uma dessas instâncias de sociedade civil, as crianças e adolescentes vão poder aportar que os sistemas funcionem como tal, como sistemas com foco de direito, com foco de gênero. Então, acho que isso seria interessante ressaltar. E obrigado às crianças e adolescentes. É muito interessante os aportes que você trouxe também. Bom, que você possa compartilhar o repositório que nós temos habilitado para esse fórum. Que se faça uma análise de construção dessa... Nós temos um vídeo também que se fez com as vozes das crianças e adolescentes sobre essa recomendação, e eu acho que vai ajudar com uma linguagem mais amigável para as crianças e adolescentes. Bom, agora, Juan Martín, nós te escutamos. Bom, obrigado por todos os aportes e comentários que realizaram as crianças e adolescentes, Georgina. Queria chamar brevemente a atenção do que significaria pensar um espaço de segmento. Vamos recordar que as redes de crianças e adolescentes têm articulações com suas culturas e estilos próprios, as organizações da sociedade civil em nossa universidade, a nível internacional, organizações nacionais, los gobiernos también, y por supuesto, por su cuenta, el Instituto Interamericano del Niño y la Comisión Interamericana. Como conta também o Instituto Interamericano da Infância. Bom, eu faço alusão a isso porque o desafio de ter um espaço de segmento com isso e a riqueza é que seja multissetorial. Isso implica que renunciamos à nossa forma de olhar as coisas, desde o que nos dá segurança, porque podemos sim chegar aos mecanismos mais próximos, que nos encantam na sociedade civil, mas não vai ser cômodo para os governos. Inclusive, que não seja viável como o Instituto Interamericano, por suas próprias limitações, mas inclusive que seja bastante adultocêntrico. Eu convido vocês a pensar desde essa lógica de multissetor, porque de outra maneira é um risco que se vai diluindo o interesse. E eu fecho com a última preocupação do primeiro evento que fizemos em 2017. E no segundo evento participaram mais ou menos 12, 13 governos, talvez eu não tenha um dado exato. E no terceiro evento, não alcançamos os 10. E agora não temos certeza de quantos governos vão participar. E agora eu falo com preocupação porque é importante que pensemos numa lógica multissetorial e que o mecanismo seja menos regulado, mais flexível, mais objetivo, com objetivos comuns. Porque eu escuto muita regulação e eu não estou seguro de que isso funcione, principalmente quando um dos setores chaves nisso, que são os implementadores desses sistemas de proteção, não estão participando.
supuesto, y quiero reiterar Obrigado, que Juan desde mi Martín. país, sede que Eu somos quero México, reiterar estamos que insistiendo mucho con los estados nós para que estamos insistindo participen muito com os activamente estados en el análisis y para en que el debate de todos los temas que se participem propusieron para esta edición del ativamente. foro. Y bueno, lo seguiremos haciendo de nuestra parte, no va a quedar. Bom, vamos seguir Lo fazendo a seguiremos nossa haciendo parte. permanentemente. Ya Vamos di seguir oportunidad de que permanentemente. participaran. Bom, Bueno, eu já dei a Daniela, oportunidade adelante, para nos escuchamos, participar. Daniela, y ahorita Daniela, pasamos ya vamos con los te chicos de escutar. nueva cuenta. E aí, Gracias, vamos Dani. escutar as crianças Le agradezco, novamente. Genaro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Obrigado, Muy Genaro. acotada mi intervención. Voy a tomar 3 puntos. En primer Eu vou tomar lugar, 3 la pontos. intervención de Em Carrie primeiro me pareció lugar, muy a buena al intervenção de inicio Carrie me y pareceu muito boa no rescataría y início. sumaría lo que ella E eu mencionaba resgataria e como dar a somaria o que conocer ela las Filipinas mencionou, a los como estados, dar a como conhecer una aos Filipinas aos posible, en estados, esta línea también de lo como que uma señalaba Juan possível, Martín, no de fiscalización, sino de orientación a não los de estados, fiscalização, mas sim de organizaciones orientação civiles aos y demás estados, actores que organizações integran los civis sistemas. e mais Primero, atores que partir del integram o consenso de sistema. qué son los CIPINA. Primeiro, a partir do Estamos en una consenso región do en que las é o Américas CIPINA, donde porque estamos numa região nas distintos Américas sistemas de onde promoción y tem protección de sistemas e derechos. Entonces, dar subsistemas de seguimiento a las recomendaciones promoção e proteção creo de que direito. parte Então, dar fundamentalmente seguimento às de tener un recomendações, eu acho consenso que de qué estamos hablando cuando que é decimos gerar um CIPINA. consenso Por de que otro estamos lado, falando quando dizemos resalto la disciplina. participación de Por Melissa outro cuando lado, eu dice ressalto a difusión de participação las de Melissa quando ela recomendaciones. disse difusão Creo que das esta es una recomendações. segunda tarea muy Eu acho que posible essa é para la uma segunda región, tarefa muito brindar la possível para a região, información, brindar dar esa informação, recolección, esa especie dar de essa memoria recolecção, de que essa van espécie de pasando ediciones memória del foro, de que pero vão passando pronto la edições do comisión fórum, puede tener mas de pronto a esa comissão amalgama pode de esas ter recomendaciones e incluso buscar entre essas ellas aquellas que recomendações se e inclusive repiten, buscar entre elas identificar algunos para que se nudos repitam, críticos y nuevamente identificar volver alguns nós a las críticos e novamente recomendaciones. voltar às Finalmente, sumo a orientações. estas E finalmente eu intervenciones somo a lo essas que decía intervenções Luana de Paraguay, o que mantener dizia el Luana do funcionamiento y Paraguai, sostener manter el o funcionamento le e agregaría. Creo que ese es sustentar un o desafío funcionamento, eu en la medida adicionaria. que es Acho que é um intergeneracional, desafio multisectorial. a maneira Aquí intergeracional, creo que hay un multissetorial. punto que tendríamos que Aqui eu ver acho que tem um en ponto que nós conjunto, que teríamos que es cómo ver em dialoga la actual conjunto, Comisión que é como Organizadora dialoga a Internacional atual de los Comissão Foros Organizadora con la Internacional dos comisión que se Fóruns pretende establecer com a a partir de comissão este que se cuarto pretende foro, que es la estabelecer a comisión de partir desse seguimiento. quarto fórum, Ahí habrá que que é a amalgamar comissão sus de funciones segmento. para que no haya Teremos que falar sobre suas superposiciones funções en el trabajo. para que não Y haja cierro mi comentario sobreposições. con E eu vou aquello encerrar meu que esta comentário comisión intergeneracional de com aquilo que seguimiento essa comissão puede ser y intergeracional de hacer segmento en cuanto a sus pode ser funciones e y fazer competencia y enquanto lo às que suas no funções e debería hacer y no competências hacer. e o que Empiezo não por este deveria último. fazer. Creo que no Eu debería começo ser una com instancia de isso. Eu acho que não fiscalización. deveria ser uma Creo que ya instância de existen fiscalização. diversos Eu sistemas acho y que já existem entornos y diversos entidades a los sistemas e cuales, entornos, sobre todo los entidades. estados, deben dar Sobre todos os ciertos estados reportes e devem dar informes, certos pero creo reportes, que se puede informes. complementar este trabajo Mas eu acho haciendo que se positivo, complementar o haciendo trabalho de fazer un positivo, seguimiento de las recomendaciones en fazendo modo um de segmento às orientar en recomendações, cuanto a modo de algunas orientar soluciones con las sugerencias y algumas recomendaciones soluções com que sugestões e surgen de estos recomendações espacios para que seguir surgem desses promoviendo y espaços protegiendo para derechos. seguir promovendo e Gracias, Genaro. protegendo os direitos. Obrigado, Genaro. Muchas gracias, Daniela. Sí, va a ser muy Obrigado, importante, Daniela. entonces, Vai ser muito considerar también importante ese sentido de orientación considerar que podamos esse darle a esta sentido de comisión, orientação que más que possamos de dar a essa fiscalización. comissão, Gracias por tu mais que aportación, de fiscalização. Daniela. Y bueno, ahora sigo teniendo muchas manos levantadas, así que eso. Eu sigo tendo muitas mãos levantadas. Quiero empezar con Gilmar, por favor, Gilmar. Bom, gostaria de começar com Gilmar. Muchas gracias, Genaro. También felicito a quienes me han antecedido. Também felicito a opiniones y sobre todo recomendaciones bastante interesantes a tener que As analizar. recomendações são muito interessantes, Soy Gilmar, tentar de canalizá-las. Ecuador, de Regnias. Sou Gilmar, de Equador, de Ahora Redinias. estoy muy gustoso de poder Agora eu escucharles, estou muito feliz de de poder poder analizar. escutá-los, de Bueno, poder para mí, analisar. a partir de esta pregunta disparadora, las A personas partir que dessa dan pergunta seguimiento a disparadora, las recomendaciones del Foro CIPINA desempeñan un papel crucial, trascendente, desempenham um papel crucial, efectiva de transcendente políticas que na ya implementação hemos venido efetiva de políticas hablando que a favor de la já infancia y de la adolescencia. falamos a favor da Estos infância e da deben contar adolescência. con habilidades diversas y Devem contar com conocimientos habilidades simples diversas para enfoque integral para y assegurar exitoso. En primer enfoque lugar, integral e exitoso, diría em yo, primeiro la experiencia lugar. que poseen para la experiencia en áreas como derecho infantil, específicamente, ¿no?
especificamente áreas de direito infantil, psicologia, educação e saúde, para garantir uma perspectiva completa numa tomada de decisões. Ademais, essas pessoas devem ser hábeis, comunicadoras e colaboradoras, capazes de interagir com diversas partes interessadas e comentar sobre tudo. Devem ser pessoas proativas na supervisão e avaliação das decisões tomadas dos fóruns anteriores e devem ter a capacidade de montar estratégias para alcançar resultados tangíveis a longo prazo. A ética e o compromisso com os direitos humanos são fundamentais. Eu acho que é sumamente importante, já que eles devem advogar incansavelmente para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. As transferências têm que ser o trabalho principal para manter a confiança do público e garantir um processo justo e equitativo dentro da comissão e a parte de das pessoas que são os observadores desses eventos, das recomendações. Nesse caso, as pessoas da comissão do segmento, eu diria que devem ser experts nessas áreas interpersonais sólidas, comprometidas com os direitos da infância e trabalhar diligentemente para garantir a implementação exitosa das recomendações do Fórum Disciplina em benefício das gerações presentes e futuras, para poder assim obter resultados favoráveis, específicos e eficientes para crianças e adolescentes da região que participamos. E é isso. Obrigado, Gilmar, muito importante seu aporte, sobretudo esse tema de especialização, relacionando com o que a Alejandra nos comentou, sobre o tema migratório, temas importantes que nós temos que atender desde a própria comissão, outros temas relevantes como o combate à pobreza, a violência, coisas que são muito importantes e, como você mencionou, não só para crianças e adolescentes que vivem agora na região, mas as futuras gerações também. Agora, eu queria dar a palavra à Mônica. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Duarte. Boa tarde, meu nome é Mônica. Y con respecto a lo que fueron las preguntas, ¿cuáles deberían de ser las De acordo com o que foram as perguntas, quais deveriam ser a função da comissão? Para mim, me parece que é muito importante que promover as recomendações geradas nos fóruns anteriores, por exemplo, fazer vídeos. Eu considero que existem muitas formas de que se possam compartilhar e essa comissão, seu funcionamento deve ser muito organizado e funcional para tomada de decisões através de uma votação. É importante que também haja igualdade de gênero entre meninas e meninos, porque é muito importante e para que nós possamos compartilhar essas recomendações com os nossos companheiros, com a nossa rede. Na minha rede, nós temos diferentes crianças e adolescentes participantes que também querem saber sobre essas recomendações. Assim que essa é a minha participação, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Vamos estar falando coisas também para que justamente possam estar informadas as crianças e adolescentes que por algum motivo não estão nesse grupo, mas que devam estar informadas sobre isso. Obrigada, Mônica. Agora eu dou a voz à Diana. É um gosto poder acompanhar vocês nesse último webinário, na segunda parte. Nesse ponto, hay que tomar en cuenta que estas sesiones deben ser flexibles porque se estará tratando. Elas devem ser flexíveis porque estamos tratando com crianças e adolescentes. As funções que devem ter deveriam ser específicas. Continua, Diana. Respondendo às perguntas, como primeiro ponto, temos que tomar em conta que essas funções devem ser flexíveis porque estamos tratando com crianças e adolescentes, deveriam ter papéis específicos
em decisões que afetem os direitos de crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, membros da comissão, poderão proporcionar ideias e perspectivas únicas para a elaboração de estratégias, já que a sua experiência direta pode garantir que as propostas sejam feitas, mas que os integrantes da comissão possam... As pessoas que integram a comissão são as que nos vão ajudar a responder e a promover os direitos das crianças e adolescentes, além de representar as crianças e adolescentes em países em diferentes fóruns, em conferências. Também os integrantes da comissão vão ajudar nas políticas e nos programas a complementar para que estejam de uma maneira transparente, passando as necessidades que os preocupem como crianças e adolescentes para influenciar na tomada de decisões para que a comissão tenha um bom funcionamento, proporcionado pela capacitação para os que conformam, seria de grande ajuda, já que poderiam fortalecer mais o ambiente e a sua participação seja efetiva nos programas, na tomada de decisões. Para que se cumpra um bom funcionamento, os membros da comissão terão que estabelecer as partes interessadas, dizer os desafios que enfrentam os adolescentes como sociedade, como governo. Deve ser inclusivo, garantir que as vozes de todos sejam escutadas e tomadas em conta. Que a comissão proporcione um entorno seguro e, como mencionava anteriormente, essa comissão também estará integrada por crianças e adolescentes que sejam acessíveis e apropriados para eles na participação, para que eles possam se expressar da maneira mais... Temos que tomar em conta também os horários escolares das crianças e adolescentes. Isso dependerá da colaboração de crianças e adolescentes, as pessoas encarregadas, as outras partes interessadas, para poder criar um entorno onde se priorizem o direito de todos nós. Obrigado. Obrigado, Diana. Uma breve reflexão. Parece que você mesma foi aqui no Webinar 2. Também mencionou do tema de inclusão de crianças e adolescentes com deficiências, ou imigrantes, ou indígenas, afrodescendentes, grupos em situação de maior vulnerabilidade que deveriam também estar sendo considerados. Obrigado, Diana. Bom, das intervenções que estavam programadas dos chicos, eu tenho mais dois, que são Jennifer e Nicolas. Então, depois que os escutemos, vamos dar a palavra às outras pessoas que estão solicitando a voz. Então, eu quero dar a voz a Jennifer. Por favor, Jennifer, nós te escutamos. Olá, me chamo Jennifer. Eu sou de Paraguai, do Grupo ONALO, Organização e Niñas e Adolescentes de Luque. Referente à pergunta, quais vocês creem que deveriam ser as funções que devem ter as pessoas integrantes da comissão? Desde o meu ponto de vista, a função mais importante que devem ter os integrantes é comunicar sobre as ações a se realizar nessa comissão. Eu acho que a comunicação e a participação é algo muito importante hoje em dia. É importante que as crianças e adolescentes participem em fóruns, capacitações, grupos temáticos, que possam conhecer seus direitos, como também informar as redes sociais. Elas são de muita utilidade hoje em dia. Se podem fazer vídeos explicando sobre alguns direitos, também informar se existe em cada país fóruns, grupos, e assim chega a informação a mais crianças e adolescentes. Referente à segunda pergunta, como vocês acreditam que deva ser o funcionamento da comissão? A comissão deve trabalhar da maneira mais translúcida possível, tratar de comunicar todo. Se a comissão faz reuniões,
Praticamente seria ser uma prestação de contas para que todos estejam a par do do que acontece nas reuniões e nas comissões. Isso seria tudo da minha parte e um abraço. Hasta Paraguay, Jennifer. Muchas gracias por tu aportación. Obrigado, Jennifer, pelo que você falou. E nós terminamos essa primeira ronda de intervenções com o Nicolas. Olá, saudações a todos. Sou o Nicolas, tenho 14 anos e sou do Brasil. Quero enfatizar a importância do comprometimento contínuo em nossas comunicações dentro dos fóruns CIPINA. Identificar possíveis problemas de execução e propor soluções, criar um sistema para monitorar o orçamento e apresentar relatórios para avaliar como as recomendações afetam os programas implementados é essencial. Gostaria de trazer aos ilustres presentes um resumo do que foi discutido no terceiro Fórum CIPINA, para que todos possam estar a par do que foi debatido no evento. O terceiro CIPINA abordou essencialmente 4 pontos cruciais relacionados ao direito e bem-estar de nós, crianças e adolescentes. O primeiro ponto discutido foi investimento na infância e adolescência. Como destacou Fernando, integrante do CIPINA México, o investimento em crianças e adolescentes deve ser universal. No entanto, existem várias dificuldades para concretizar esse ponto crucial. Embora hajam leis e políticas para programas, o desafio persiste na alocação de um orçamento adequado. Ações virtuais foi o segundo ponto discutido. Afinal, em nosso mundo tecnológico e avançado, a desigualdade social afeta grande parte da população, resultando em falta de acesso e exclusão. Apesar dessas falhas, as ações virtuais auxiliaram adolescentes do Comitê de Participação de Adolescentes Nacional do Brasil, por exemplo, a participarem efetivamente. O terceiro ponto discutido foi a participação infantil. A pandemia trouxe dificuldades na participação de crianças e adolescentes, agravadas no Brasil por um governo autoritário que estávamos enfrentando. Apesar disso, o Comitê de Participação de Adolescentes demonstrou um progresso, mas a participação total nos municípios ainda é um objetivo a ser alcançado. Por último, celebramos os avanços significativos no sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente pela implementação do CIPINA aqui no Brasil, através do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A presença de representantes governamentais e da sociedade civil nesse sistema é uma conquista notável e reforça nossa crença na construção colaborativa, mas principalmente pelo grupo de adolescentes que conforma o Comitê de Participação de Adolescentes Nacional, que participa efetivamente no desenvolvimento de políticas públicas. Concluindo, quero enfatizar a importância da Comissão de Acompanhamento Intergeracional para transformar as discussões dos fóruns CIPINA em ações concretas. Agradeço a todos os presentes por seu comprometimento e dedicação e envio saudações calorosas aos membros da comissão. Com determinação, continuaremos a avançar na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Saudação do Brasil a todos. Muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Obrigado pela sua clareza. Um pouco para contextualizar as pessoas que estão vendo pelo Facebook Live. Nicolas nos contava sobre os acordos que tivemos no terceiro Fórum CIPINA em Paraguai, que ademais temos que recordar que no meio da situação sanitária pelo Covid-19, a relevância que isso tem para os grupos organizados de crianças e adolescentes, o fato de facilitar e promover a participação para os adolescentes e para as crianças em geral, mas a relevância que teve para o Brasil
com sistemas de proteção, com a integração da voz das crianças e adolescentes e pela participação da sociedade civil. Assim como o resumo foi o que o Nicolas nos compartilhou. Obrigado pela clareza, Nicolas. E, bom, agora eu tenho aqui os nossos queridos colegas de INAU, do Uruguai, Sérgio e Mariana, tem a sua mão levantada. Então, vamos com uma roda de intervenção de pessoas adultas. Obrigada, Sérgio e Mariana, escutamos vocês. Abraços a todos e a todas. Dizer que estamos surpresos, estamos muito contentes de ter mais esse fórum, esse quarto webinário. As reflexões. Bom, nós estávamos escutando atentamente tudo que vocês falaram e tratando de responder brevemente, em que o Genaro falou sobre quais devem ser as funções dessa comissão intergeracional. Eu acho que deveríamos tomar em conta o que o Gilmar falou, o tema das habilidades intervencionais. Isso foi interessantíssimo. Nos ajudou a formar parte dessa comissão. Nós somos distintos. Nós temos que reconhecer que nós somos distintos. E formando parte de um grupo, seja Estado, seja sociedade civil, seja um grupo coletivo, de crianças e adolescentes, nós somos distintos. Então, aceitar essas diversidades é fundamental. Não podemos fundamentar que somos parecidos e vamos estar sempre exatamente na mesma sincronia, em que vamos pensar sempre da mesma maneira, a que essas recomendações nesse sentido, eu acho que ser distinto, nós temos que ser sensíveis, temos que plantear nossos objetivos e as comissões para que sejam flexíveis, que as expectativas sejam cumpridas. Como vamos pensar que nós vamos poder fazer? E a gente tem que ter em conta de que nós podemos nos unir, de quais ações nós podemos levar adiante. Acho que nós vamos escutando, vamos opinar e de alguma maneira vamos cumprir um conjunto de coisas. Nós temos um conjunto de coisas, temos que prestar contas, temos que prestar contas às Nações Unidas, à própria nossa cidadania. Nós temos essa responsabilidade. Bom, eu acredito que se deveria ter esse espaço sobre a promoção de direitos e a participação, que tenhamos um clima participativo, contando para pensar juntos em que podemos fazer para melhorar as coisas que cada um dos países está dizendo, porque juntos nós podemos elaborar estratégias para discutir o êxito dos CIPINAs em muitos lugares, como, por exemplo, o Uruguai. Sim, um sistema forte de proteção de direitos.
Esse é o espírito de entender que nós somos distintos, mas nós podemos trabalhar juntos. Estamos aqui no 4º Fórum Cipina. Obrigado, Sérgio. Nós aceitamos e reconhecemos justo essa diversidade que nos reconhece como região. Muito bom o que você falou. E vamos estar esperando vocês aqui por Nuevo León também para que possam participar e construir conjuntamente essa reunião. Eu queria pedir uma desculpa a Ximena e a Ivete e a Maria Júlia. Eu vou dar a palavra a Ximena, e você já tem a mão levantada. Então, Ximena, nós te escutamos. Hola. Hola, una disculpa, es que tenía el traductor en portugués y no entendía mi nombre. Bueno, ya solamente para una pequeña Eu queria falar. Escucho todo en portugués. Bueno, ya solamente para una pequeña propuesta, pues se me ocurrió que podamos hacer una pequeña página para que possamos fazer uma... en la que pues podamos seguir poniendo propuestas y pues possamos seguir colocando propostas, poniendo para que sigamos participando. Bueno, mas também para que possamos seguir participando. Me dicen que les parece mi idea. Igual sirve que sigamos difundiendo todo lo que para que sigamos difundindo. Perfecto, Jimena. Muchísimas gracias. Claro que sí, estaremos pensando en eso. No es una página, vamos estar pensando nisso, claramente, não somente uma página, mas é um repositório por agora. Um repositório é um drive que nós temos para poder carregar informações, onde cada um de nós pode colocar essas informações, mas retomamos a sua recomendação. Muito obrigado pelo seu aporte. Si no entendía nada, pero no, sí, dije, vamos a hacer una página, igual estaría muy bien, porque pues, no sé, podemos poner una pregunta y la podemos ir poniendo en los comentarios, o sea, estaría muy bien sí, algo interactivo, una pregunta, y que sea algún grupo o algo así, igual estaría bien. Excelente. A Jimena sugeriu uma página, ela estava escutando o áudio em português e quando eu falava para ela, não dava retorno do que ela estava falando. Bom, agora já estamos quase terminando o tempo. Obrigado pelas participações. Vamos a encerrar. Nós temos a Ivete e a Maria Júlia. Queria dar a Júlia primeiro a Ivete. Adiante, Ivete, te escutamos. Obrigado, eu vou ser muito concreta porque Sérgio disse algumas das ideias que eu tinha aí em mente. E a palavra é a diversidade. O princípio é a diversidade nessas situações, circunstâncias em qual nós nos encontramos. Dentro do nosso país, é complexo poder gerar critérios estabelecidos para todo um país, para toda uma região, é muito mais complexo. Nós estamos em diferentes situações, diferentes realidades. E justo por isso, eu acredito que, certamente eu estou de acordo que é um conselho de acompanhamento para a tomada de decisões, mas nesse acompanhamento, em específico, como um conselho consultivo, pessoas importantes que, por suposto, são crianças e adolescentes, para que nos vão guiando, estruturando. E eu acho que justamente isso tem que ver com... Tem o mesmo nome do Cipina, como está estruturado o Cipina a nível regional, que tem essa dupla P no tema de promoção. E no México nós temos uma só P, se entende que a promoção é interessante também, mas o próprio nome se fala muito, porque justamente o que tem que fazer os sistemas é promover os sistemas através de diferentes mecanismos e um conselho onde estejam envolvidos todas as pessoas que formamos parte de quem faz a política pública, incluindo a infância e a adolescência. Essa promoção é vital e eu acredito que, por suposto, vai partir da base de conteúdo dos acordos. Às vezes, menos é mais, e eu acho que justamente colocar certas estruturas alcançáveis nos pode ajudar. E nada mais, eu vou correr para fechar. Nós temos que tomar em consideração que justamente por essa diversidade, porque estamos em situação de muita diferença de características essenciais e regionais, o melhor é colocar na mesa
e que os acordos que estejam estabelecidos após compartilhar melhores práticas, referência contra referência, o que estamos fazendo de boas práticas em algumas regiões, nos pode ajudar a aprender mais. Se podemos ir obtendo informações do que está funcionando, desde a lógica de participação infantil e de como isso vai subindo a tomada de decisões institucionais, mas que nós possamos ir aportando o que nos está funcionando e logo para novas criações, o que estamos fazendo que funciona, e talvez isso nos permita uma espécie de homologação nacional. Obrigado, Genaro. Obrigado, Ivete. E todos esses aportes estão sendo considerados para a relatoria dos webinários, e com isso nós vamos estar construindo a declaração e, obviamente, a construção do CIPINA. Maria Júlia, eu te cedo a palavra. Mais brevemente, eu gostaria de aportar a reflexão no mesmo sentido do que Daniela falou, do equipe do Instituto, o Sérgio, Ivete. Pensar que esses fóruns vêm fazendo como um acúmulo evolutivo de algo muito concreto, mas às vezes muito complexo e diverso também. Então, para não me repetir, eu coincido com a diversidade que Sérgio falou, com a flexibilidade necessária que nós vamos ter que ter para honrar essa diversidade. Mas me parece muito relevante o fato de que o mais certo e seguro que nós temos na vida é justamente a contínua transformação que ela vai gerando. E acompanhar a reflexão de forma intergeracional nessas instituições e com tudo isso, eu creio que nós temos que implantar necessariamente um tempo detido nesses fóruns. Eu acho que uma das características que nós temos que ter justamente é a passagem dessa comissão e gerar muita reflexão nesse processo. Nesse tema que foi planteado de criação positiva, nos próprios adolescentes, o que eles foram falando necessariamente vai implicar dessa comissão, de às vezes não nos apurar, de definir estruturas ou colocar uma instituição fiscalizadora, mas eu acho que o que nós vamos ter que priorizar nessa comissão é a reflexão. E em isso, somar a tudo que já se dizia e renovar novamente o compromisso do Instituto Interamericano de Criança e Adolescente em seguir acompanhando a sistematização no aporte técnico e na facilitação que tem que fazer nesse contato e renovação, porque sabemos que os estados vão mudando por um processo democrático a cada 5 anos, e um pouco nesse sentido, como instituto, nós vamos exercendo e renovando com essas mudanças, acompanhando as transformações. Então, era somente isso que eu queria somar, e muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Maria Júlia. Por suposto, nós levamos em conta o seu comentário para justamente ir construindo essa comissão e também não ter tanta pressa, mas que seja um mecanismo que funcione. Bom, então chegamos ao fim desse espaço. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos e a todas ao que vocês disseram.
Nós vamos seguir, obviamente, com essa análise desse tema e dos outros 3 temas que se selecionaram. E também nós vamos chegar à reunião presencial em Monterrey, Novo León, com muitos mais elementos para poder instalar essa comissão. Bom, eu gostaria de agradecer às pessoas convocantes desse 4º Fórum CEPINA por todo o trabalho realizado nos webinários preparatórios e reiterar também o reconhecimento aos adolescentes que fizeram intervenção, que tiveram esforço para que a construção das ideias que nós tivemos nesses webinários. Ao fim, eu gostaria de ceder a palavra a Cristina. Ela é uma funcionária da relatoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a comissão, por suposto, é uma das instâncias convocantes das mais importantes que nós temos. E, bom, ela nos vai dirigir uma mensagem de encerramento desses trabalhos, esses 4 webinários que temos. Assim que eu gostaria de reiterar o agradecimento, agradeço a atenção de vocês e as pessoas que nos acompanharam pelo Facebook. Bom, te escutamos, Cristina, e obrigado por estar na sessão. Muchas gracias, Genaro. Solo me podrías confirmar. Obrigado, Genaro. Sí. Te escuchamos perfecto, sí. Bueno, buenas tardes con todos, con todas, con todos. Boa tarde a todos, a todas. É um grande prazer poder estar no nome da Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui. Para as crianças e adolescentes que nos escutam, e esse organismo é um organismo da região, de todas as Américas, de Estados Unidos até a Argentina. Nos encarregamos de monitorar a situação de direitos humanos. Em minha área particular, nós fazemos esse segmento, esse monitoramento no tema de crianças e adolescentes. Foi muito enriquecedor poder escutar, ter a oportunidade de saber quais são suas inquietudes, as propostas que temos. Particularmente, eu acho que foi muito relevante, que chamou a atenção, em que os adultos às vezes sentimos que nós temos a razão, de que não fazemos uma autocrítica, uma avaliação destas respostas, que temos desde a barriga e às vezes não analisamos. E gostamos de entender o que vocês sentem e o que vocês pensam. É super valioso o trabalho que vocês realizam, porque às vezes vocês pensam, bom, qual é o resultado de todas essas conversas, de todos esses diálogos? Nós temos reunião, temos outra, compartilhamos o que sentimos, o que pensamos. E, ao fim, eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo do impacto das opiniões de vocês têm. Na Comissão Interamericana, hoje, estamos fazendo um trabalho através de todo o sistema regional para que a voz de crianças e adolescentes sejam escutadas. O que significa que em todos os documentos, todos os trabalhos, em todas as intervenções que vamos ter como organismo regional, vamos ter a obrigação de ter uma linguagem amigável para que possamos escutar crianças e adolescentes. Isso não fazia antes. E se faz agora porque o espaço com vocês tem uma história de estar conversando com crianças e adolescentes e está aí para mostrar a importância e o resultado também de ter a voz de vocês. Queremos agradecer vocês pela participação nesses 4 webinários. Sabemos que isso implicou que vocês peçam permissão no colégio, que deem atividade extracurricular. Nós valorizamos isso muito. A opinião de vocês é o coração desse Fórum CEPINA. Então, gostaríamos de agradecer e também esperamos que possamos ensinar vocês, seja de maneira presencial, virtual. Na última parte que nós vamos ter nesse fórum, queremos dar clareza de que tudo o que fizemos nesse tempo é parte do fórum. Não somente as pessoas que vão poder viajar a México vão poder ter um papel importante, mas toda essa parte preparatória foi fundamental para esses dias que vamos trabalhar na Cidade do México, em que vamos unir de maneira virtual. Eu queria também contar que esse é um trabalho em equipe de muitas realizações e para que vocês vejam a importância nesse espaço de ter a participação do Instituto Americano da Criança e Adolescente e também a parte disso, o Instituto de Adolescente de Uruguai, do Paraguai,
Infancia del Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe, y nuestros maravillosos anfitriones, el CIPINA México y el Estado de Nueva No León. CIPINA que nos México van a e no estado de Nuevo Leão, que vamos ter a maravilhosa oportunidade de vamos conhecer esse estado. E agradecemos muito pela recepção. Então, gostaríamos que vocês sigam difundindo esse espaço, ainda que acabe aqui na rede, com seus amigos, no grupo de WhatsApp. Comentem e compartilhem que existe esse espaço para que os seus conhecidos saibam mais sobre esses seus direitos, mais sobre a obrigação que nós temos como adultos de escutar, e que essa obrigação de escutar nos mobilize, porque a sua opinião tem que ter peso. Então, a Comissão Interamericana, como parte de dessa grandiosa equipe de CIPINA que está trabalhando para que nós tenhamos um fórum que realmente seja com vocês, e damos por encerrado esse quarto webinário. Muito obrigado. Obrigado, Cristian. Nós vemos em Novo Leão, 21 e 22. E unicamente eu gostaria de agradecer a Verônica. Obrigado. Ela é responsável de toda a parte técnica para que se dessem esses 4 webinários preparatórios. Obrigado por todo o seu apoio e obrigado por todas as equipes técnicas que interviram. Obrigado, e com isso encerramos. Até logo.